Amém. Deus abençoe vocês. Certamente o Senhor fará isso. Irmãos, o texto de hoje é um texto que eu peço para você abrir a sua Bíblia e acompanhar. Um texto dentro do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versos 5 até o verso número 15. Mas antes de ler propriamente esse texto, eu queria que você prestasse atenção em uma coisa. Se você está com a sua Bíblia aberta, o Sermão da Montanha, ele inicia onde? Ele inicia no capítulo 5, não é verdade? E olha o que é que diz lá no capítulo 5, versos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí ele começa os ensinos que estão dentro deste bloco de ensinamentos, talvez um dos mais famosos de Jesus. E este sermão, ele encerra lá no final do capítulo 7. E no final do capítulo 7, a partir do verso 24, o Senhor ele diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. Todo homem que ouve as palavras e as pratica. Agora, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, olha só que responsabilidade a gente lê um texto, toda a palavra, na verdade, mas ainda mais este trecho aqui do Evangelho, como ele deixa isso claro para nós. E o que é que fica claro? Fica claro a intenção do Senhor em que não sejamos apenas ouvintes negligentes, mas homens e mulheres que praticam tudo aquilo que o Senhor colocou aqui. E o que é que ele colocou para nós hoje? Então, Mateus 6, a partir do verso 5. Como se deve orar? A gente vai falar de oração nessa noite aqui. Mateus capítulo 6, a partir do 5, eu vou ler, você acompanha aí na sua Bíblia, na projeção também, até o verso 15. O texto nos diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, nós temos aqui orientações, se você olhar na sua Bíblia, em como nós deveríamos nos portar enquanto da oração. O Senhor ele vem falando antes de dar esmolas, de juramentos. Vocês ouviram o que foi dito, tem toda aquela sessão de Jesus. Eu, porém, digo a vocês, ele diz, eu vim cumprir a lei, não a tradição oral dos fariseus, dos saduceus, mas a lei de Moisés ele veio para cumprir. E aqui, nesse momento, em primeiro lugar, aí do texto lido, dos versos 5 até o verso de número 8, ele traz orientações como deveríamos orar, e ele coloca depois um modelo de oração para nós, que não deve ser entendido como um mantra. Às vezes a gente pensa, eu tenho que, vou repetir 10 vezes a oração do Pai Nosso, que eu vou ser abençoado. Não é para fazer assim. É para a gente perceber aqui o que o Senhor deseja. E a palavra que Deus trouxe para nós, colocou no meu coração para que a gente pudesse meditar hoje, e o tema da mensagem está baseado nisso, será projetado aqui: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É o texto que está baseado em Mateus 6,10.
Olha na sua Bíblia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, baseado nisso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, esta é conhecida como a oração do Senhor, e não é apenas uma oração. A gente poderia dizer que ela é uma síntese, né? Ela é uma síntese da teologia do reino de Deus e da vida cristã. Ela nos ensina sobre o que é que o Senhor deseja encontrar na nossa vida, na nossa caminhada, como a nossa caminhada, como a nossa maneira de viver. Aqui nessa oração, Jesus ele estabelece uma ordem que a gente poderia chamar de uma ordem correta para a nossa espiritualidade. Você já parou para refletir em como espiritualidade está na moda hoje? E tinha um pastor que ele dizia o seguinte, é verdade, até hoje, vá numa livraria, né, em um shopping center grande, pegue essas livrarias grandes e você chegue lá na seção de espiritualidade, você vai ver que tem muita coisa lá. Né, Jesus, o melhor psicólogo que já existiu, o melhor administrador que já existiu. Espiritualidade parece que é um assunto que está na moda hoje. Agora, aqui nesta oração, o Senhor ele parece estabelecer para nós uma ordem correta para uma espiritualidade sadia. Eu diria que, em primeiro lugar, ele nos ensina que nós devemos orar buscando a glória de Deus. Para você ter uma espiritualidade sadia, em primeiro lugar, você vai orar pela glória de Deus. Depois, você vai orar com base nesse texto aqui, com base naquilo que o Senhor está ensinando, ele vai orar para que o governo de Deus seja estabelecido. E, em terceiro lugar, para que exista submissão do homem à vontade de Deus. Muitas vezes, nós corremos o risco de fazer da oração a lista de pedidos. A gente, quando vai no mercado, muitas vezes você faz uma lista de mercado, não faz? E se você não parar e refletir, muitas vezes as nossas orações, ou talvez muitas delas, ou algumas, elas estão mais para listas de pedidos a Deus do que em uma busca para que o reino de Deus seja estabelecido, em uma busca para que o Senhor faça a vontade dele. E é isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Antes de qualquer pedido pessoal, o discípulo de Cristo, ele vai aprender a clamar pela manifestação do reino e pela realização da vontade de Deus. Não que não devemos pedir, mas nós não devemos apenas colocar pedidos pessoais na oração. Nós devemos buscar, né? E devemos orar pela manifestação do reino de Deus e pela realização da vontade dele. Falando sobre esse texto, João Calvino, grande reformador de Genebra, ele diz assim, que nesta petição, pedimos que Deus governe o mundo pelo poder do seu Espírito, para que todos os corações se submetam voluntariamente à sua autoridade. Ou seja, nós pedimos a Deus que Ele governe o mundo. E aí como a minha avó dizia, bota reparo aí no mundo. O mundo está precisando de governo? O mundo está precisando de ordem? O mundo está precisando de justiça? Nós não olhamos e parece que as coisas estão perdidas. Olhamos para o nosso país e parece que a cada dia que passa, né, o buraco está mais embaixo da corrupção, né, da impunidade. E o que é que o cristão ele deve fazer? Ele deve orar não apenas para que essas coisas acabem, mas para que o reino de Deus seja estabelecido, porque é o reino de Deus que vai trazer transformação. Por isso, quando a gente olha para essa oração, nós percebemos que ela tem elementos aqui de escatologia, né, do estudo das últimas coisas, ela tem elementos de santificação para nós, e nós vamos ver isso, né, pelo menos olhando aqui para 3 lições que essa oração, mais ainda o verso 10, traz para nós. Em primeiro lugar, a primeira lição, ela chama Venha o teu reino, a manifestação do reinado redentor de Deus. O que é que esta oração nos ensina? Devemos buscar a manifestação desse reinado redentor de Deus. Por quê? Porque essa expressão, reino de Deus, é uma categoria que está muito presente aqui, é uma categoria central do ensino do Novo Testamento para nós. Para você ter uma ideia, Jesus começa o ministério dele proclamando o seguinte, se você quiser olhar na sua Bíblia, está lá em Marcos 1,15. O que Marcos 1,15 diz? Jesus está começando seu ministério e ele diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus ele fala sobre o reino de Deus.
Reino de Deus não é um assunto apenas para o pastor, para o presbítero saber, o professor da escola dominical. É para todo cidadão do reino dos céus, do reino de Deus, buscar e orar para que ele seja manifestado. Dentro dessa primeira lição, nós poderemos fazer duas afirmações. Em primeiro lugar, o reino como governo soberano do Senhor. Você orar para que venha o reino de Deus, você está pedindo para que o Senhor seja, né, o Deus que governa soberanamente todas as coisas. Então, nós não estamos e não devemos apenas, por exemplo, olhar para o nosso país e dizer, Senhor, apenas limite ou elimine a corrupção. Não, a gente deve orar e a nossa visão deve ser, Senhor, que o Senhor mesmo governe. Através de homens, através de servos, de mulheres que o Senhor vai levantar. Por quê? Porque, biblicamente, quando a gente olha para isso que nós pedimos, venha o teu reino, nós devemos entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus, em primeiro lugar, ele não é apenas um território. Ele não tem apenas essa dimensão, mas é o exercício do governo divino. Quando você ora e quando o Senhor Jesus está dizendo, ore, venha o teu reino, ele não está falando assim, traga um sítio para cá, como se pudesse descer um sítio do céu para cá. Esse é o reino de Deus. Não, é o exercício do governo divino de Deus. Um grande teólogo chamado Herman Bavinck, ele explica dizendo o seguinte, o reino de Deus é o reinado de Deus reconhecido e obedecido pela criação. Dessa maneira, quando a gente pensa em reino de Deus, a gente poderia dizer que ela tem pelo menos duas dimensões. Uma teológica, ou seja, Deus reina, venha o teu reino. Nós devemos entender que Deus reina, e uma dimensão redentiva, ou seja, Cristo restaura esse reinado no coração humano. O problema é o coração humano, Cristo restaura. Dessa forma, meus irmãos, a gente precisa entender que deve fazer parte da nossa oração, do nosso pedido a Deus, para que este reino seja estabelecido. Você quer ver um outro momento em que o Senhor ele fala sobre isso? Mateus 12, 28, o Senhor Jesus ele diz assim, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós outros o quê? O reino de Deus. Então o reino de Deus é este governo soberano dele sobre as nações, sobre as nossas vidas. Essa é uma dimensão que nós precisamos entender. E nós, como servos do Senhor, como povo reunido, que tem como alegria na vida, né, o exercício do louvor a Ele, o exercício do reconhecimento de quem Ele é, nós somos os responsáveis por orar. Pai, que o Senhor manifeste o teu reino aqui nesse lugar. Que Botucatu conheça, através do teu povo que está aqui, que o reino do Senhor está aqui entre eles. Que nós fazemos parte disso. É isso que o Senhor Jesus ele está ensinando a gente a orar. E ainda, dentro desse pedido, dentro dessa primeira lição, dessa manifestação do reinado de Deus, a gente poderia falar que nós deveríamos entender que nós vivemos uma tensão escatológica, do já e do ainda não. A gente já ouviu falar sobre isso. Já somos santos, ainda não vivendo em uma santidade plena, com ausência de atos de pecado. Nós ainda cometemos. Nós já somos eternos, já vivemos a eternidade com o Senhor, mas ainda cometemos, né, o erro de olhar apenas para esses dias aqui, nos preocuparmos apenas com as coisas que são passageiras. Quando a gente olha para essa tensão escatológica, a gente entende que a Bíblia ensina, a teologia bíblica ensina para nós que o reino de Deus ele possui duas fases, pelo menos. Ela é um reino inaugurado e é um reino consumado. Cristo inaugurou esse reino na sua primeira vinda. Nós já entendemos, escatologicamente, já afirmamos isso aqui, que já vivemos o período entendido na palavra no Novo Testamento como os últimos dias. É um período que se deu, né, e foi inaugurado na primeira vinda do Senhor. Quer ver? Lucas 17, 21 diz assim, o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre nós. Então este é um reino que já foi inaugurado e é um reino que será consumado. Chegará ao seu clímax, ele será plenamente revelado na segunda vinda de Jesus. Quando ele voltar e reunir todos nós, e como nós cantamos, né, estivermos face a face com ele, formos recebidos, e quando ali os perdidos serão deixados de lado, e nós seremos levados, né,
estar na eternidade com o Senhor. 1 Coríntios 15, 24 diz assim: então virá o fim, olhando para esse reino, para essa consumação, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai. Então a Bíblia mostra para nós que nós já vivemos esta dinâmica, essa tensão, o já e o ainda não. Já vivemos neste reino que já foi inaugurado, né? Mas que será consumado. E a palavra do Senhor está dizendo isso. Então, a nossa visão de oração, ela não pode deixar de contemplar isso. Venha o teu reino. Você é cidadão do reino de Deus. Sabia disso? Se você tem em Cristo o Senhor e Salvador da tua vida, se você tem nele a figura do teu Redentor, se você tem nele aquele que te tranquiliza o coração, porque como Paulo diz lá em Romanos 8, semelhantemente como o Espírito Santo ele também intercede por nós, porque Paulo diz isso lá em Romanos 8, que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos nem orar como convém, e a semelhança do Espírito Santo, o Filho também intercede por nós. E tudo isso é uma grande bênção, não é verdade? Mas também é uma bênção que traz uma responsabilidade. Eu não devo esquecer desta dimensão de orar que venha o reino do Senhor. Assim, meus irmãos, quando nós oramos venha o reino, nós estamos direta e indiretamente orando pelo quê? Por conversão de pecadores. Porque quando o reino de Deus vem, né, aqueles que são escolhidos e que foram, assim como nós, antes da fundação do mundo escolhidos, mas que ainda não se deram conta disso, eles serão convertidos. Então a gente tem que orar por conversão de pecadores. Venha o teu reino significa isso. Nós oramos pelo crescimento da igreja, para que o povo de Deus seja fortalecido, para que o corpo de Cristo seja fortalecido e possa trazer aquilo que o Senhor vai dizer nesse mesmo sermão: vocês são sal da terra. O sal vem para salgar, para preservar, para trazer sabor. Vocês são a luz do mundo. Você não pega uma lanterna e põe embaixo da cama, mas você vai colocar num local para iluminar. Então a gente, orando pela vinda do reino de Deus, nós estamos pedindo isso. Nós estamos pedindo pela derrota do mal. Qual que é a forma correta da gente orar para que esse mal seja eliminado? E venha o teu reino. Às vezes parece que a gente quer e a gente entende que essas questões que estão aqui, elas são da terra e nós somos do céu. Não, nós estamos aqui. Não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Então a gente ora para que o reino do Senhor venha, porque é o reino de Deus que vai derrotar o mal. E a gente também, orando, venha o teu reino, nós estamos orando. Maranata, vem, Senhor Jesus. Para por um instante e pense aí nas suas orações. Quantas vezes você tem orado, vem, Senhor? Ou será que a gente está tão distraído com as questões que são do aqui e do agora? E questões que muitas vezes são, sim, importantes, mas estão desconectadas desse entendimento de reino de Deus. Quantas vezes a gente esquece isso, irmãos? E a gente precisa lembrar, porque o Senhor nos ensina a orar assim. Então, em primeiro lugar, a gente tem que orar pela manifestação do reinado redentor de Deus. Mas em segundo lugar, nós devemos orar pela submissão absoluta ao propósito de Deus. Seja feita a tua vontade. E quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos orando por isso. Para que estejamos submissos absolutamente ao propósito de Deus. Eu não estou aqui simplesmente para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Essa deve ser a vida, esse é o entendimento do discípulo. Essa segunda parte da petição, irmãos, move então o foco do plano, desse plano universal de Deus, para a resposta humana. Então eu estou orando que venha o teu reino e que eu me submeta à tua vontade, porque o reino é teu, Senhor. Consegue entender? Consegue perceber isso? Aqui nós aprendemos o que, irmãos? Que essa verdadeira espiritualidade que a gente está buscando, ela consiste em conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Sabe o que parece muitas vezes? Que nós oramos desconectados completamente do reino de Deus. A gente fala: Senhor, a minha vontade é essa, se vira aí, faz aí, porque é a minha vontade. Que o Senhor faça aí, é a minha vontade que eu quero. Quem somos nós, como diria um amigo meu, na fila do pão para pedir isso para Deus? Não, o entendimento é: Senhor, venha o teu reino.
Senhor, essa cidade onde nós moramos, este país, esse estado, o mundo do jeito que está, o mundo precisa do Senhor. Vem, reino do Senhor. Que esse reino que já está aqui, que já foi inaugurado, que ele cresça, que o teu povo cresça. E ele vai crescer quando nós nos submetermos aos propósitos que Deus tem para a nossa vida. É Ele quem nos guia. Nós não cantamos aqui e eu entrego o quê? Será que nós entregamos tudo? Nunca mais esqueci, falando sobre oração, o dia que a Silvia explicou para nós o seguinte: a oração é como uma carta. Imagine que aqui é uma carta, tá? Eu vou enviar isso aqui, eu vou enviar essa carta, eu vou enviar esse novo cântico no correio. Só que ele está na minha mão, ele está no meu controle, não está? Eu posso até ter já acertado financeiramente, eu já paguei a despesa do envio, mas ele está na minha mão, não está? Se eu pôr ele no meu bolso, ele está no meu controle, não está? Agora, a partir do momento que eu pus o correio, eu já não tenho mais o controle de pegar ele de volta, eu já entreguei. E eu entrego tudo a ti. Então, se nós cantamos verdadeiramente no sentido correto, nós estamos pedindo, vem, reino do Senhor. Nós estamos pedindo para que seja feita a vontade dele na nossa vida. E quando nós entendemos e pensamos sobre vontade, existe em primeiro lugar aquilo que nós chamamos de vontade decretiva de Deus. Estudando a teologia reformada, estudando a palavra, a gente aprende que existe vontade decretiva e vontade preceptiva de Deus. E eu vou explicar o que significa isso, né? São termos que a gente não costuma usar muito, mas que nos ajudam a entender o que é que nós estamos pedindo quando nós oramos de acordo com o Senhor Jesus. Seja feita a tua vontade. Em primeiro lugar, vontade decretiva nada mais é do que o decreto eterno de Deus que governa todas as coisas. E ele tem como base, por exemplo, Efésios 1:11. Efésios 1:11 ele diz assim, que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então nós estamos pedindo para que seja feita a vontade do Senhor. Esta vontade, né, que é vontade de Deus, e ele faz as coisas todas conforme o conselho da sua vontade. Então, isto é o que nós entendemos como vontade decretiva de Deus. Mas o que também nos mostra de que nada pode frustrar essa vontade, nada vai frustrar o plano de Deus. Orar para que venha o reino do Senhor significa a gente orar por uma vontade, né, por um direcionamento de Deus que não pode ser frustrado, porque não é um plano de homem, é um plano de Deus. Mas também, quando nós olhamos para a teologia, estudamos a Bíblia, aprendemos que orar, seja feita a tua vontade, também significa a gente entender que existe algo que nós chamamos na teologia de vontade preceptiva de Deus, que nada mais é do que a vontade revelada na lei e nas Escrituras. Então, como é que eu descubro qual que é a vontade de Deus? Eu preciso estudar a palavra de Deus. Se você está aqui estudando na escola bíblica dominical, você está envolvido nisso. Se você não está, você não está usando um meio de graça que Deus proporciona através da igreja. Você pode estudar e deve estudar na sua casa também. Mas deve participar aqui com a gente também, porque nós precisamos entender essa vontade preceptiva, ou seja, essa vontade revelada na lei e nas Escrituras. Quer ver um versículo que fala sobre isso? 1 Tessalonicenses 4:3, que falando da vontade de Deus vai dizer, esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação. Então, para que eu possa orar conforme Jesus está ensinando aqui em Mateus 6:10, eu preciso conhecer a vontade de Deus, para que a minha vontade esteja submissa à vontade dele. Faz sentido? É um exercício lógico, né? Mas também, quando nós olhamos para essa submissão da qual nós devemos buscar, colocando a nossa vontade submissa à vontade de Deus, existe também o exemplo supremo de Jesus. Jesus é o exemplo supremo disso. E o que é o discípulo? Nada mais é aquele que olha para o seu mestre e olha para o estilo de vida do seu mestre, para as palavras, para os ensinamentos, para o exemplo, e ele olha para aprender, para viver, para copiá-lo. Esse é o discípulo. E Jesus aqui, por exemplo, em Mateus 26:39, ele mostra, né, o maior exemplo dessa submissão à vontade,
aquele que está ensinando e seja feita a tua vontade, nos deu o maior exemplo dessa submissão no Getsemane. Olha que interessante, aonde? No Getsemane. Em Mateus 26:39 ele diz: meu Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Ele está colocando a vontade dele submissa à vontade do Pai. E está nos ensinando a fazer o mesmo quando ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O teólogo calvinista escocês chamado John Murray, ele falando sobre essa vontade, essa submissão, ele diz assim: a obediência de Cristo não foi apenas passiva no sofrimento, mas ativa em perfeita submissão à vontade do Pai. A obediência de Cristo não foi apenas passiva no sofrimento, mas ativa em perfeita submissão à vontade do Pai. Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele não apenas ficou paradinho e falou: eu vou obedecer aqui. Ele buscou ser obediente. Portanto, quando nós cristãos oramos essa petição, nós estamos nos colocando aqui, de certa forma, na escola da obediência de Cristo. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu preciso crescer em santificação. Eu preciso crescer em intimidade com Ele, para que eu consiga submeter a minha vontade à vontade dEle. Como é que eu vou submeter a minha vontade à vontade de alguém se eu não conhecer a vontade dessa pessoa? Imagine que você é contratado para ser um cozinheiro. Tem algum cozinheiro aqui? Quem gosta de cozinhar? Né? Mas aí você é contratado para servir, né, a um senhor, dono de terras, por exemplo. E aí você recebe uma orientação. Você tem que fazer aquilo que ele gosta. Só que tem um detalhe: você não sabe aquilo que ele gosta. Como é que você vai servir? É impossível, não é verdade? E Deus, ele tem esta vontade preceptiva aqui, essa vontade decretiva para a gente se submeter à palavra dele e para a gente orar conforme a vontade dele. Mas existe uma terceira lição também, baseada ainda em Mateus 6,10, que fala sobre o céu como padrão da vida cristã. Olha lá, vai ser colocado aqui. Então, nós também devemos entender isso. A nossa oração, ela deve entender o céu como padrão da vida cristã. Por quê? Porque Jesus acrescenta: assim na terra como no céu. Então, olha lá, Mateus 6, verso de número 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase, meus irmãos, ela estabelece para nós o padrão de obediência cristã que o Senhor, ele espera. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente aprende que no céu os anjos obedecem imediatamente a Deus. A gente aprende que eles obedecem imediatamente, eles obedecem perfeitamente e obedecem com alegria. Eu nunca vi um texto falando de um anjo chorando porque ele tinha: hoje está na minha escala de adorar a Deus. Não, você não vai ver isso. Se tem na sua Bíblia, me mostra. Na minha não tem. Né? A Bíblia, ela vai descrever os anjos dessa forma. É uma obediência imediata, é uma obediência perfeita, feita com alegria. A Bíblia também descreve anjos como aqueles que, por exemplo, Salmo 103:20 vai dizer: executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Então, o Senhor, ele quer que nós busquemos aqui, nós que estamos aqui na terra ainda, que nós oremos nesse sentido: que venha o reino do Senhor, que a nossa vontade esteja submissa à tua. Então faças, não a nossa vontade, mas faça-se a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Que assim como é nos céus, que seja aqui na terra. É isso que ele está pedindo para nós. Dessa forma, o discípulo, ele pede que a terra reflita o quê? A mesma harmonia e submissão que existem nos céus. E o Senhor, ele espera essa postura de quem? Talvez dos funcionários do governo? Ele espera de quem? Dos universitários, das universidades? Ele espera do seu povo, da igreja. Essa é a expectativa que ele tem. Então, quando a gente olha para essa realidade, né, deste padrão de obediência, de harmonia, a gente vai entender que a vida cristã, ela deve
entender e ela deve subentender essa busca por esse reino de Deus. A gente tem que buscar isso. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olhando para essa expressão, né, assim na terra como no céu, Calvino ele diz: buscar o reino de Deus significa ordenar toda a vida para que Deus reine em nós. Ordenar a vida inteira. Como nós falamos hoje aqui na Assembleia. O Pai não entregou o Filho Jesus Cristo para morrer na cruz para salvar 10% da nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente entende, eu tenho que dar o dízimo, e a gente faz com tristeza, 10% aqui, e aí para os 90%. Não, ele nos salvou integralmente. Ele não quer uma obediência parcial, ele quer uma obediência completa. Mas está fora de moda esse assunto, mas está dentro da Bíblia, não caiu na Bíblia ainda. Que é a nossa regra de fé e prática. Assim, irmãos, a oração, ela deve se transformar num programa de vida cristã para nós. O cristão que ora e o cristão que entende o que o Senhor está dizendo aqui, ele vai orar e vai passar a orar e viver para a glória de Deus. Ele vai passar a orar e viver para a expansão do reino. E ele vai passar, a investir na sua santidade pessoal. Por quê? Porque isto significa orar. E venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Caminhando para concluir, meus irmãos, essa petição, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Mateus 6,10, nós poderíamos dizer, ela resume todo o propósito da redenção. Todo o propósito para o qual nós somos feitos nova criação diante de Deus. Ela aponta para essas três realidades. Em primeiro lugar, Deus está restaurando o seu reino no mundo. Sabia disso? Será que Deus está parado hoje? Deus está de férias? Acabou a mão de obra dele? Não. Hoje nós estamos aqui, você tem a certeza que tem gente pregando o evangelho em lugares longínquos? Você tem a certeza que tem gente pregando o evangelho dentro das prisões, nos hospitais, no leito de morte, de enfermidade? Você tem a certeza que tem gente pregando a palavra em locais que a gente nem concebe na mente, porque a gente nem sabe que existe? Você tem a certeza que tem gente entregando a vida hoje a Cristo Jesus? Tem gente se arrependendo, mudando, sendo transformada. Porque tem gente pregando, porque tem gente orando para que isso aconteça, porque tem gente orando, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Em todos os cantos do mundo isso tem acontecido. Deus está restaurando seu reino no mundo. Em segundo lugar, uma outra realidade que essa petição nos mostra: Cristo governa o seu povo pela palavra e pelo Espírito. A vontade dele está aqui, irmãos. A vontade dele está aqui. Irmãos, nós investimos em tanta coisa, não é verdade? É graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. E às vezes a gente não compra um livro que vai nos ajudar a entender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. A gente não investe. A gente entra no YouTube e assiste tanta coisa. E tem tanta coisa boa para ser aprendida lá. Mas parece que quando é para o reino de Deus, parece que a gente desliga o disjuntor, sabe? Do entendimento de que eu preciso investir nisso. E muitas vezes fica até fácil da gente perceber isso. Quando? Quando alguém chega para você e fala: por favor, ora por mim, e coloca só pedidos que são terrenos e são passageiros. Aí a gente pensa assim, provavelmente essa pessoa não está percebendo que ela é um cidadão, é uma cidadã do reino de Deus, que tem que orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que tem que se preocupar com a glória ao nome do Senhor, que tem que se preocupar para que as pessoas o conheçam. Porque se não conhecerem Jesus, não entregarem a vida, vão morrer, vão para o inferno. A gente tem que perceber isso. E em terceiro lugar, uma terceira realidade que essa petição nos apresenta, de que a história caminha para a consumação final do reino. Esses dias eu ouvi assim, por que Jesus demora para voltar? Porque ele está dando oportunidade de arrependimento para pessoas. Ele está dando oportunidade para o seu povo se levantar e pregar a palavra, mas ele vai voltar. Não pense o contrário. O Senhor vai voltar. E quando ele voltar, tem gente que tem uma ideia de que todo mundo vai para o céu. Tem gente que tem uma ideia de que Jesus, sabe aquela pessoa
que com o perdão da palavra, é tão boazinha que a gente fala assim, é bobinha. Sabe aquela pessoa? A gente às vezes acha que Jesus é assim, ai, tudo bem, né? E que eu vou salvar todo mundo, eu não vou deixar. Não, tem gente que vai para o inferno, porque não crê nele, porque zomba dele. Paulo, aos Tessalonicenses, fala sobre pessoas que vão para o inferno porque não conhecem, e outras que não se entregam ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está lá, acho que na primeira ou na segunda carta aos Tessalonicenses. Acho que é a segunda carta, capítulo 1. E Deus ele vai tomar vingança contra eles. Leia, está lá. Então nós devemos orar. Nós, a igreja, é quem deve orar para que venha o reino do Senhor e para que seja feita a vontade. Você ama o seu país? Ore, venha o reino do Senhor. Você ama a sua família? Você quer ver as pessoas entregando a vida a Cristo? Ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para a gente encerrar, nós deveríamos perguntar, ou deixar de perguntar, o que eu quero que Deus faça? Olhando para essa petição, olhando, se eu puder colocar para nós aqui, Mateus 6, verso 10, pode ser? Olhando para essa petição que está aí em Mateus 6, verso de número 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez deveríamos deixar de perguntar o que eu quero que Deus faça para mim e entender que o chamado do Senhor para nós é perguntar como que a minha vida pode servir ao reino de Deus. Você tem coragem de perguntar isso para Deus? Senhor, como a minha vida pode servir ao Senhor? Porque essa é a vontade do Senhor para nós. Por isso, a oração termina apontando para a esperança escatológica da igreja, que está também bem clara para nós lá em Apocalipse 22, 20. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Irmãos, preste atenção nas orações que você faz a Deus. Valorize a oração. Às vezes tem gente que, eu não sei se, talvez você tenha falta de tempo, talvez você tenha excesso de coisas para fazer, ou pode ser que exista também um certo desinteresse em orar, porque a gente fala assim, vai ter reunião de oração, vem. Ah não, ora por mim lá pelo... A gente sabe que tem gente que não pode, mas pensa com você mesmo, será que eu tenho valorizado a oração como eu deveria? E não é apenas orar, eu diria que nós temos hoje 2 grandes desafios. O primeiro é orar, porque eu não sei se vocês sabem, mas tem igrejas que não tem mais reunião de oração. Sabe por quê? Porque a igreja era aberta e ninguém ia. Graças a Deus não é a nossa realidade. Aqui a gente tem um povo que ora. Mas até vencendo esse primeiro desafio, a gente tem o segundo, que é não apenas fazer da oração petições. Ah, Deus, me ajuda aí, porque está difícil no meu casamento. Me ajuda porque também está difícil na minha saúde física. Ah, eu senti uma dorzinha lá. Ou às vezes são coisas muito mais graves, né? E me ajuda também porque financeiramente, sabe como é que é, né? O preço da gasolina está difícil. Mas perceba, você pode orar essas coisas todas e ao mesmo tempo estar completamente desconectado do entendimento de que você é um homem, uma mulher do reino de Deus. De que você tem que orar, Senhor, faça-se a tua vontade, venha o teu reino. Senhor, estabeleça, fortaleça a tua igreja. Senhor, que a tua igreja seja, ela possa crescer, mas não apenas em número, que ela cresça no conhecimento da tua palavra, que eu seja um servo que conheça mais a tua palavra. Porque quando você ora assim, você está orando para dizer, Senhor, que vidas sejam transformadas, que pessoas sejam convertidas, que o mal seja eliminado, que a tua igreja cresça, que o teu nome seja glorificado. E ele diz ainda, Pai nosso que estais nos céus, a gente não falou sobre isso, mas antes ele diz o quê? Santificado seja o teu nome, que o seu nome seja entendido como um nome que é santo. E aí ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, o Senhor nos dá a oportunidade aqui nessa noite de orar por isso. E eu queria orar com você. A gente vai caminhar já para o final do culto. Hoje nós teremos ainda a participação da Lígia, que vai vir aqui à frente apresentar sobre o projeto que ela está trabalhando.
E a nossa igreja, graças a Deus, tem sido uma igreja preocupada em ajudar, em apoiar missões, então por isso que a gente vai ouvir a nossa irmã. Mas antes disso, eu queria trazer essa reflexão para você. E eu gostaria que você pegasse essa reflexão para você. Eu, quando preparo esse material, estou pensando na minha vida, estou pensando como é que eu estou em relação à minha vida de oração. Eu queria que você, nesse momento, não pensasse no seu vizinho. Você pensasse em você, como é que eu estou? Será que eu estou envolvido com oração? E será que quando eu oro, eu apenas oro para que Deus faça a minha vontade? Será que eu devo parar de orar um pouquinho ou orar somente, Senhor, o que eu gostaria que o Senhor fizesse é isso? Porque, irmãos, a gente deve sim apresentar as demandas a Deus. A Bíblia diz, apresente as demandas. A Bíblia diz que Deus conhece as nossas necessidades e em Cristo há de supri-las. A Bíblia diz que nós devemos pedir, dar-se-vos-á. Ela não diz que a gente não deve fazer isso, mas ela diz que a gente deve orar, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Então, existe sim a possibilidade de eu me esquecer disso e fazer da oração apenas um instrumento de uma lista online para Deus. Ah, Senhor, a lista está aí, ó, por favor, se vire e faça isso. Amém. Louvado seja o Senhor. Mas Ele está dizendo, eu espero que vocês orem para que o reino do meu Pai seja estabelecido. Ele está dizendo, eu espero que vocês submetam a vontade de vocês à vontade do Pai, assim como eu fiz. E não seja conforme eu quero, Pai, mas seja conforme o Senhor quer. Se você precisa disso, vamos pedir isso para Ele. Vamos reconhecer a nossa necessidade, a nossa pequenez e vamos orar e vamos colocar isso diante do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, felizes porque o Senhor nos dá a oportunidade de orarmos, de buscarmos a Tua presença em oração, mas pedimos perdão, Deus, porque tantas vezes fazemos deste instrumento de bênçãos apenas uma oportunidade de pedir, ó Pai, coisas que nos vêm à mente, preocupações que estão ligadas à nossa vida passageira e terrena aqui. Mas muitas vezes esquecemos de orar e pedir que o Seu reino venha e seja estabelecido, seja fortalecido, e que o Senhor faça a Sua vontade nas nossas vidas. Por isso, pedimos perdão ao Senhor por isso, e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, para que olhemos para essa palavra, para essa mensagem, e possamos refletir e buscar transformação. Orarmos não apenas como pessoas que usam o Senhor para aquilo que elas querem, mas como discípulos e discípulas de Jesus, que assim como eles submetem à Tua vontade, Senhor, e pedem, venha o reino do Senhor e seja feita a Tua vontade. Nos ajuda nisso, nos abençoa, nos dá essa visão de reino do Senhor. Nos faça lembrar que nós, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, somos cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus, do reino do Senhor Jesus. E que desta maneira nós oremos, ó Pai, e possamos buscar a Tua presença nesse sentido. Venha o reino do Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Fique em pé, para receber a bênção do Senhor. Recebendo a bênção, a gente vai terminar o culto e logo após a bênção eu vou chamar a nossa irmã Lígia para vir aqui à frente. A nossa igreja tem já apoiado desde já a vida da nossa irmã. Ela vai apresentar aqui o projeto dela para nós, para o nosso conhecimento e para o nosso envolvimento também em oração para esse trabalho que Deus tem chamado para a vida dela. Obrigado ao Pai por esse momento de culto. Receba toda a honra, glória e adoração. Obrigado por que estamos aqui e que sejamos homens e mulheres verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, que vivem e buscam a Tua vontade e se submetem àquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Nos dá visão do reino do Senhor, nos dá sabedoria, nos dá coragem, ó Pai, para entendermos que existe essa expectativa do Senhor, dessa nossa resposta, mas que lembremos também que o Senhor carinhosamente diz, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nos ajuda, Deus, a buscar essa vida de louvor, essa vida de entrega, como nós cantamos aqui, e que vivamos dessa forma para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão, o consolo, a bênção, o ensino do Santo Espírito estejam sobre todos nós hoje, para todos sempre. Amém.